Boa noite, meus irmãos. Prometo ser o mais breve possível. Nosso pastor está cumprindo o seu último compromisso na sua agenda desse final de ano, após suas férias. E se Deus assim, o nosso Pai Eterno, permitir, novamente Ele estará nos próximos cultos, como é de praxe. Trazendo a sua palavra. Mas enquanto isso, você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 15. Versículo de número 11. Na semana em que Deus me deu a oportunidade de explanar com os irmãos e trazer a sua mensagem, falei um pouco sobre fome e justiça de Deus. Permanecendo nesse mesmo tema, o que é fome, o que é justiça, aprendemos um pouco do que é a justiça legal, sabemos do sacrifício de Cristo na cruz. Nós, como os pecadores, não poderíamos de maneira nenhuma nos achegar a Deus se não fosse por Cristo. Então, aquilo que o homem não pôde fazer, Deus foi e fez por nós, trazendo assim o seu único Filho amado, querido e santo, justo, a morrer no meu e no seu lugar. A morte que era para nós foi cravada em Cristo. O perdão que nós temos hoje e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então vamos aprender o que é o apetite desta justiça. Que fome, como é que tem que ser a nossa fome por sua palavra? E Deus me levou a esta parábola que o nosso querido e amado irmão Lucas, inspirado por Deus e pelo seu Espírito, relatando as palavras do nosso Senhor sobre esta parábola. Versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se com as alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe disse, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amém? No texto que nós lemos no culto, em que Deus me deu a oportunidade de estar com os irmãos, era a fome
e sede de justiça. E feliz é o homem que tem fome e sede da justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E há alguns tipos de apetite. Apetites insaciáveis. Mas um dos que tem mais se tornado em evidência hoje é o apetite hipócrita dentro das igrejas. Esse apetite que leva a pessoa a desejar Deus e as suas bênçãos, mas não ter um compromisso com Deus. Ele quer Jesus, mas quer continuar vivendo a sua vida dissolutamente, vivendo no pecado. Ele tem fome das coisas do mundo. Ele não abre mão do mundo. Ele quer Jesus e continuar nos pecados. Ele quer Jesus e continuar cobiçando. Ele quer Jesus e viver dissolutamente. As pessoas têm fome, mas fome do pecado. Ele não quer o pão vivo que desce do céu. Ele tem fome da natureza humana. Fome do banquete do mundo. Se fartam dos alimentos. Então esta é uma fome hipócrita, onde se permeia por dois lados, onde se circula por dois caminhos. E Lucas, trazendo para nós essa história a qual Cristo relatou naqueles dias, disse que tinha um certo homem que tinha 2 filhos. E esse filho mais moço que recebe a sua parte da herança, ele então, dentro do seu coração, ele decide deixar a casa do pai, pegar aquilo que é dele e partir. Ir para o mais longe possível do pai. Ele toma essa decisão, não consulta o pai, não tem nenhum tipo de amor, compaixão, mas como um desprezo pelas coisas do pai, ele vai embora, parte para longe. Então ele vai para um lugar, e ali ele destrói tudo, gasta todo o seu dinheiro, o seu recurso. Com as meretrizes, nos jogos, ele começa a destruir aquilo que o pai deu como herança para ele. Então chega um certo dia que o dinheiro acaba. Os seus bens começam a findar-se. Então naquele país houve fome. Fome. Não há nada mais doloroso na vida de um homem, de um ser humano, de uma mulher, de uma criança, de um ser vivo do que a fome.
A fome que assola aquele lugar não é nenhuma do que ele conhece. Ele nunca passou por aquilo. Esta fome que assola agora esse país, que destrói esta nação, a qual ele escolheu, sem consultar ao Pai, o pega de surpresa, sem recursos financeiros. Então ele se junta com um dos moradores daquele lugar. E a primeira coisa, o primeiro ato, é colocar ele para trabalhar junto com o que há mais desprezível. Junto e a cuidar de porcos. E a fome era grande dele. Comida e bebida, vital para a nossa sobrevivência. Vital para que tenha saúde. E agora começa a faltar. Não tem alimento. Desprezado. Então ele observa os porcos se alimentando e ele deseja consumir os alimentos, as alforras dos porcos. Comemos pão hoje e temos fome amanhã. Assim também são as coisas espirituais. Nos alimentamos hoje e amanhã temos fome. Temos fome de Deus. Somos saciados hoje, mas amanhã teremos fome novamente. Mas vamos para o filho pródigo. Qual era o tipo de apetite que ele tinha? Qual era o tipo de fome que houve naquele momento na sua vida? Era uma fome comum. Fome esta que eu e você conhece. Urgente. Nós sabemos que quando a fome bate, você vai para a sua casa, tem alimento na despensa, um dinheiro de reserva para um restaurante. E entendendo a urgência, você vai logo e se alimenta. Do momento que você sente a sua barriga arder, então você corre. Você sabe que tem a provisão. Você sabe que tem aquele alimento disponível para você. Versículo de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Era uma grande fome. Mas quando não temos essa grande fome, então a nossa alimentação se torna aquela que nos traz prazer. Não é uma alimentação para que o seu corpo fique nutrido, para que seus ossos e seu sangue, o ar que você respira, para que sua vida seja vital, de sobrevivência. Então ele desejou, ele teve vontade de comer,
E o que tinha ao seu alcance? Qual era o alimento que estava para ele naquele momento? Um alimento desprezível. A saúde começa pela boca. Não há nada mais nocivo para a saúde do homem do que um alimento estragado, venenoso. Ingerir um alimento dessas condições pode trazer doenças. Isso nós podemos trazer para os dias de hoje. Mensagens que não fazem parte do Evangelho. O egocentrismo, a mensagem é para o homem. Ela não é sobre Deus, é sobre o homem. Falsos pregadores, falsos mensageiros, apresentam um alimento venenoso, um alimento estragado, dado a porcos, e as pessoas estão consumindo esse alimento, porque sente que é um alimento que dá prazer, não é um alimento vital para a sua saúde. Quando eu e você tem escolha, é assim que o nosso pastor nos orienta há anos. Quando você tem escolha, quando você tem a oportunidade de fazer o seu banquete, de fazer o teu almoço, você vai fazer aquilo que é bom para você, que te dará prazer. Quando você tem escolha, pode ter certeza, nós não escolheremos Deus, não escolheremos o reino, a sua justiça. Uma pessoa faminta, ela vai desejar. Uma pessoa faminta, meus irmãos, morrendo de fome, houve naquela terra, naquele país, uma grande fome, como há hoje no nosso país vizinho. Quando uma pessoa tem fome de verdade, quando o seu estômago arde, a sua saúde está sendo debilitada, o seu corpo está sendo derrubado, as doenças estão o atacando por falta de alimento. Não importa se tem uma mesa bonita, não importa se tem música, ele precisa de um alimento. Nada substituirá o pão na nossa vida, a água de verdade. Sobreveio sobre aquele país uma fome, mas ele desejava comer os banquetes ao qual o diabo ofereceu para ele naquele momento. Versículo de número 16. Ali desejava ele fartar-se das alforrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Ele desejava. Qual tem sido o seu alimento? A sua barriga, o seu estômago arde de fome, você vai preparar o seu alimento. Que tipo de fome é esta? Que tipo de fome que nós escolhemos aquilo que vamos comer? Enquanto nos comportarmos como crianças, intertido nos entretenimentos da vida,
achando e tratando o reino como se fosse o nosso parque de diversão, como se fosse o nosso playground particular. Eles buscam entretenimento espiritual, mensagens que tratam o homem como o centro de todas as coisas. Na maioria dessas mensagens, o centro é o homem, o que agrada a você, a prosperidade, as realizações da vontade humana. Ele desejava aquelas bolotas, a comida que era dada a porcos. A igreja se tornou, em nosso país, um mercadinho de produtos que atende à vontade do consumidor. O cliente é quem dita as regras. Onde os pratos estão servidos da forma que eles querem. Mas sobreveio naquele país uma fome. Não basta ter fome. Quando eu e você escolhe, quando nós direcionamos a escolha, quando a nossa fome é saciada por nós mesmos, não basta ter fome, tem que estar morrendo. Fome e sede da justiça de Deus. Fome e sede do reino. Sobreveio sobre aquela nação uma fome. Uma fome. Lembra, meu irmão, é uma fome. Não é os desejos da nossa carne, aquilo que vai te dar prazer. É aquilo que vai te nutrir, te trazer vigor, conhecimento da palavra, estrutura divina, o pensamento segundo o reino de Deus. Versículo 14 novamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma fome, e ele começou a passar necessidade. Tenha fome de Deus. Num certo feito, eu estava ouvindo um sobrevivente de um centro de concentração nazista. E ele diz que o único assunto que era entre os prisioneiros era comida. Eles faziam de tudo e o impossível para obter uma concha de sopa. Era necessário comer alguma coisa. Era fome. Era fome que ardia, que ia tirar a sua vida. Abre em Amós, capítulo 8, versículo 11. É nesse ponto, sobreveio sobre aquele país uma fome. Não é aquela fome que nós conhecemos, que pós o culto, chegaremos em nossos lares, teremos uma boa refeição, mas naquele país sobreveio uma fome. Sobre aquela nação não tinha comida. Entre os prisioneiros no centro de concentração nazista não havia alimento. Dava-se tudo por uma concha de sopa. Amós capítulo 8, versículo de número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei
fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Fome e sede. Volta lá em Lucas capítulo 15. Haverá um dia em que o Senhor mandará. Então esse jovem, ele procurava se fartar com uma alimentação que era dada a porcos. A sua escolha foi feita de uma maneira terrível, sem consultar ao Deus vivo, sem consultar a ninguém, onde um morador daquela terra o colocou naquele lugar, para que ele fosse humilhado. Então, versículo de número 17. Então, caindo em si, então ele caiu em si. Veio à memória aquilo que ele ouvia, e ele viveu. A fome ardia em seu estômago, ao ponto de quase tirar a sua vida. Então ele caiu em si, ele lembrou. Fome e sede de justiça não é comparado a nada do que nós conhecemos, pois somente aqueles que passaram fome, esse país passava fome. Então ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, é uma real e constante fome das coisas de Deus, fome daquilo que vem do reino, fome do céu. Então, caindo em si, ele lembrou que na casa do Pai tem comida, tem alimento, tem a fome e sede de justiça. Ame a Deus como se fosse a única coisa que você tivesse. Como os prisioneiros no campo nazista, somente aquela concha de sopa poderia trazer vida para eles. Lembre disso, somente a palavra de Deus pode nos trazer vida. Somente o reino pode nos trazer alegria. Somente estar na casa do Pai é a única oportunidade única de ouvir o Pai falar. Então ele lembrou que na casa do Pai tinha alimento, que os trabalhadores se alimentavam, tinha com fartura, mas essa fome ardia dentro dele. Então ele disse: vou me levantar e vou ter com meu pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Morro de fome. Não é aquele alimento que nós preparamos, que achamos que era bom para nós, é aquilo que o Pai prepara. É aquela conchinha de sopa, o alimento vital para a nossa vida, a qual você não teve a oportunidade de cozinhá-lo, de escolher na despensa o que é melhor, o que vai me dar prazer. É a fome que bateu agora. Os nossos irmãos venezuelanos não têm escolha. Eles só querem se alimentar. Precisa matar a fome. Tem este tipo de fome que Deus sustente. E nós, essa fome e sede de justiça. É necessário isso acontecer. Que o nosso Pai eterno nos mande uma fome deste tipo,
de justiça, pelo reino. Felizes são aqueles que têm fome, fome e sede, é fome que arde. Senão eu morro, senão minha vida vai se esvairir, ela vai se esvaziar. Não tem como eu sobreviver sem este alimento. Então eu farei de tudo para tê-lo. Eu darei aquilo que eu não tenho para obter este alimento. Salmos 42, versículo 2. Não é uma fome como nós temos hoje. Tenha fome e sede, como Davi teve. Salmos 42, versículo de número 2. Vamos ao versículo número 1. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó meu Deus, a minha alma, ela suspira. A minha alma tem sede de Deus, é do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Salmo 63. Versículo de número 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Fome e sede. A porção diária que Deus, Ele nos dá. E esse sobrevivente, hoje já avançado em idade, ele relata o sofrimento e a angústia. E passava-se dias a fio, sem nada para comer. Alguns morriam ali mesmo. O trabalho forçado, sem nada no estômago. Então chegava-se o recado: tal hora conseguirão trazer para vocês uma alimentação. E eles não perguntavam qual era a alimentação, qual era o tipo de alimento, se era saboroso. A fome era tanta, a fome era demais. Ele não se preocupou se ia ter uma mesa, música boa, amigos para o acompanhar, enfeites bonitos. Nada substituirá da sua vida a palavra de Deus. Mas tenha fome desta natureza, fome e sede de justiça, fome e sede daquele que é justo. Não se alimente apenas uma vez dessa preciosidade. Hoje você se alimenta. Ele se alimentou aquele dia. E ele não via a hora da segunda porção chegar. A alegria era tremenda. Ele falava que era difícil ouvir as notícias
em que seus irmãos morriam. Era terrível as notícias. Muitos foram mortos, mas quando ele se alimentou, ele ficou feliz. Mas ele falou no outro dia, eu estava novamente com fome. Fome. Sobreveio naquele país. Versículo 17 de Lucas, do capítulo 15 de Lucas, novamente. Versículo 17. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Quando a fome de sede e justiça, quando a fome, que Deus suscite em nós esta fome, mas não a fome hipócrita, daquela que desejamos a Deus e os manjares do mundo. Queremos estar com Cristo, mas não abandonamos o pecado. Não se alimente de comidas venenosas, estragadas. Se alimente do pão vivo. Então, quando essa fome bater, quando você descobrir que aquilo que te apresentam, que aquilo que te mostram, aí você vai lembrar que na casa do teu pai há pão e que os trabalhadores comem bem e que tem uma porção para você. Então levantar-me-ei. Que esse desejo de ter uma vida certa e correta com Jesus, seja desesperador, seja de agonia na tua vida. Que em nossos corações, que as riquezas de Jesus, que a glória do Pai nos faça muito mais do que felizes na presença dEle. Tenha sede de justiça. Seja bem-aventurado, seja feliz. Entenda isto é comida dos céus. Esta porção diária. Não deixe de se alimentar. O prisioneiro, ele conta com alegria. Em momentos de dores, em que um monstro destruía o seu povo, aquele momento era de alegria. Que ele não precisava de mais nada, a não ser aquela porção para a sua sobrevivência. O hipócrita, ele busca os manjares do mundo. O jovem rico chegou diante de Jesus. E quando ele ouviu falar do reino, ele não quis. Ele escolheu. E a sua escolha foi ficar no mundo. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo, em Provérbios. Capítulo 16 de Provérbios.
Tenha fome e sede de justiça. Provérbios capítulo 16, versículo de 24. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que a palavra do Senhor venha ser doce como mel. Medicina para o teu corpo, cura. Os nossos irmãos passam fome hoje. Tenha fome e sede de justiça. Não limite quando o teu estômago roncar. E então você lembrar, cair em si, que na casa do teu Pai, na casa do Deus vivo, até o pequeno dos trabalhadores come bem, tem pão, comida e bebida, vital para a nossa sobrevivência. Não é vital para os nossos prazeres. Reino de Deus não é brincadeira, não é entretenimento. Reino de Deus é justiça. Reino de Deus não é da maneira que nós queremos, é da maneira que o Pai quer. Reino de Deus é justiça. Tenha fome, mas esteja morrendo de fome. A minha oração para a igreja deste século é que o Senhor não só nos traga esta fome da sua justiça, mas como também nos corrija e nos oriente e nos trate segundo a sua vontade e o seu amor. Amém, meus queridos?